Muito bom, vamos falar agora de organização e planejamento financeiro. E essas duas ações, elas são uma das mais importantes da educação financeira. Na verdade, eu diria que a organização e o planejamento financeiro são as ações que verdadeiramente enriquecem. Eu noto que as pessoas ficam correndo atrás aí de fórmulas milagrosas, discussões de programação neurolinguística, mente milionária, e aí um monte de pensamentos sobre enriquecimento. Por exemplo, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona, você tem que aparentar que é rico, você tem que comprar relógio de grife, você tem que comprar roupa de grife, você tem que morar num carro, num bairro caro, você tem que andar com um carro importado para impressionar as pessoas. Tem gente que fala isso, né? Que faz diferença tal. E isso não é bem verdade, né? Tem muita gente que enriqueceu e é extremamente modesta, e ela faz as duas questões básicas do enriquecimento. Eu vou te passar aqui para você agora. Que é o quê? Número um, a base do enriquecimento de qualquer pessoa é o trabalho. O trabalho é que te gera renda. Se você não trabalhar, você não vai gerar renda, não tem como enriquecer, né? Inclusive, no trabalho, não só você vai gerar renda, mas você vai progredir no seu trabalho. E aqui eu falo trabalho sendo assalariado, sendo profissional liberal, sendo empresário, sendo funcionário público, tá? Vamos entender isso. Então, as pessoas têm visões distorcidas. E esse analfabetismo financeiro da sociedade faz com que as pessoas fiquem buscando coisas inacessíveis. Então, elas ficam olhando para aquela pessoa que tem muito dinheiro, né, que come lá carne de ouro lá em Dubai, que compra roupa de grife de 35 mil reais, e que ostenta, e ostenta, e ostenta, que tem lancha, que tem jet ski, e tal. Não, porque eu entro num lugar e eu não quero ver preço. Isso é a maior baboseira que te falaram. Pessoas ricas, pessoas mas que enriqueceram trabalhando, elas perguntam preço, elas pesquisam, elas pedem desconto, inclusive. Esse dia eu estava fazendo uma consultoria para uma pessoa, a renda deles era 37 mil, e aí fizemos lá um controle financeiro, que é o que a gente vai aprender aqui. E eles gastaram 65. Como assim? Mas será que eles não sabem fazer contas? Se não, sabem. São pessoas cultas, inteligentes, um ótimo emprego. Mas por que isso? Porque não tem nenhum controle. E ela falou o seguinte: não, eu entrava, eu não fazia, não perguntava preço, eu ia entrando e ia gastando. Ou seja, o controle é que enriquece. E por que que eles procuraram uma consultoria financeira? Por que que uma pessoa que ganha 37 mil reais líquido procura uma consultoria financeira? Exatamente porque eles estavam incomodados. Todo mês eles tinham que tirar de uma reservinha financeira para complementar o pagamento das contas mensais. Então, eu estou te dizendo que o controle financeiro é algo poderoso e necessário. E aí, quando eu falo enriquecer, vamos lá também definir aqui o que que é enriquecer, porque existe essa distorção. Enriquecer é primeiro você zerar as suas dívidas. É você começar a sobrar um pouquinho todo mês. Isso aqui. Ah, mas não sei o que, Júlio, onde eu vou investir? Não. Primeiro, faz sobrar todo mês. Você consegue fazer sobrar todo mês? Então, nos primeiros 6 meses, coloca na poupança. Ah, não, mas não sei o quê, me disseram que eu tô perdendo dinheiro, que eu sou burro. Não, você não é burro. Você não é burro. O dinheiro é seu. Se você está gastando menos do que você ganha, você tá bem avançado financeiramente e a sua tendência é de progredir. Então não houve baboseira, porque daí essa pessoa que fala que você é burro que porque tem dinheiro na poupança, ele vem e te sugere. Ó, investe ali no fulano que ele tem um Bitcoin, não sei o que tal, e aí perde um monte de dinheiro. Então enriquecer é sair zerar da dívida, é você ter uma reservinha financeira, é você não ser escravo do trabalho, você não trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, é você não ir para o trabalho desmotivado porque você sabe que o dinheiro entra, você tem que pagar as contas. Enriquecer é você ter uma vida plena, é você não ser escravo do trabalho e do dinheiro. E aí você vai construindo patrimônio. Agora, patrimônio, você precisa ter um monte de casa, um monte de imóvel, você precisa ter um iate. O fulano tem um carro aí importado, aí, uma Lamborghini, por exemplo, de 3 milhões de reais. É o que os gurus falam. Cara, com 3 milhões de reais, você pode comprar 6 imóveis de 500 mil reais. Imóvel de 500 mil reais, o aluguel médio vai chutando para baixo, é 2 mil reais. 6 imóveis é uma renda de 12 mil reais. Quantos brasileiros têm uma renda de 12 mil reais? Então, cuidado com as pessoas que você fica seguindo, que você fica ouvindo, que você fica idolatrando. Então, vamos lá. A organização financeira é algo poderoso. Existe um livro
de uma pesquisa, na verdade, sobre os milionários, pessoas que construíram riqueza. Aí uma das coisas que eles falam é o seguinte: a maioria é casada, e eles falam o seguinte: enquanto a maioria dos maridos trabalham e a maioria das esposas ficam em casa. Olha que interessante. Mas eles falam que a esposa fica em casa organizando o dinheiro. A esposa não gasta que nem uma louca, não. É claro que existe o inverso também, tá? Existem casos que o homem fica em casa e a mulher trabalha, e também isso é muito comum. De qualquer forma, tem que haver o controle financeiro. Uma das bases da educação financeira é o controle. E é isso que eu quero compartilhar com você. É para você saber o caminho do dinheiro. Eu faço muitas consultorias em empresas e aí eu pergunto para os funcionários, quanto você ganha? Puxa, você me pegou de surpresa? Eu não sei quanto eu ganho. Por que você não sabe quanto ganha? Porque a pessoa entra o salário, o banco você sabe que ele é muito generoso, ele já te dá um limite de cheque especial, e aí você unifica tudo ali, e aí não sabe quanto ganha. O caminho do dinheiro, primeiro tem que saber quanto que entra para mim, quanto que eu ganho, seja profissional liberal, seja um assalariado, funcionário público, um autônomo, um empresário, porque essas pessoas têm dinâmicas diferentes também, dinâmicas financeiras de recebimento, e para todos a organização financeira é essencial. Ela precisa existir. Então você precisa saber o caminho do dinheiro. Uma vez que você organiza-se financeiramente, você tem uma estrutura de organização do dinheiro, você vai enxergar quais as áreas da sua vida, num primeiro momento, do ponto de vista financeiro. Você tem uma estrutura, a gente vai falar aqui dessa organização financeira, elas nesse ajuste. Mas se você não organiza, e a base da organização é você registrar. Então, você tem que ter, no mínimo, uma caneta e um caderninho na mão. Não precisa Excel, não. Quantas e quantas consultorias eu já fiz sem Excel? Não precisa de Excel. Aplicativo, muito menos ainda. O que é organizar? Segundo o dicionário, construir ou construir em organismo. Organismo tem função, então, o organismo humano. Você tem os braços, as pernas, a cabeça, o tronco, o membro. Existe uma fórmula, uma lógica. Assim tem que ser também o seu controle financeiro. Pôr em ordem, dispor. Pôr em ordem a sua vida financeira. Quando você organiza a sua, você põe em ordem. Agora, não, eu sei de cabeça, não sabe de cabeça. A partir da organização, você faz o planejamento. O que é planejar? Olha só, planejar. Planejar. Fazer um plano, projetar. Como é que eu vou fazer planos para o futuro se eu não estou organizado financeiramente? Ó, definir antecipadamente um conjunto de ações ou intenções. Então, você percebe o quanto que é importante a organização financeira? Eu digo que a organização financeira é o 80-20 do seu sucesso financeiro. Você não precisa ter uma mente milionária, você não precisa ser super motivado, você não precisa ser super sociável, nada disso, nada disso. Você pode ser uma pessoa que trabalha assim nos bastidores, tem o seu salário, administra, multiplica, e aí você vai enriquecer. O que eu estava dizendo? A base número um do enriquecimento é o trabalho, lembra lá? Agora, a partir do trabalho, eu gero renda, e essa renda ela tem que ser administrada. É isso que gera riqueza. E uma boa administração me permite que eu progrida no meu trabalho. Em qualquer, seja trabalho como empresário, então o empresário ele vai fazer novas filiais, vai ampliar o seu negócio. O profissional CLT vai ser promovido na sua empresa, ele vai para uma outra empresa melhor. O profissional liberal, ele vai diversificar a sua atividade, né? O funcionário público vai encontrar outras estratégias. Todas as pessoas aqui, elas podem enriquecer desde que elas tenham um trabalho que vai gerar renda e essa renda seja muito bem administrada. A partir do momento que você tem essa organização financeira, você vai promover uma melhoria contínua, né? Você está o tempo todo melhorando o seu processo de organização financeira. Esse é o papel dessa ferramenta, vamos dizer assim. Então vamos lá, deixa eu te passar os principais erros nos controles financeiros. Boa parte da população não tem controle financeiro. Essa é uma das principais fontes de descontrole e de endividamento, né? Se nós temos 80 milhões de brasileiros endividados, muitos deles desprezam o controle financeiro, acham que isso não é necessário, a educação financeira não é algo importante, ou você aprende a gerar dinheiro ou não aprende. O problema é o salário, o problema é a crise, o problema é esse governo que está aqui, aqui que estava colar. Então, são pessoas que sempre estão encontrando desculpa e elas estão endividadas. Dentro desse bolo dos endividados, existem pessoas que têm um controle financeiro, mas elas não sabem fazer bem feito, elas cometem erros. Então, muitas pessoas têm o seu controle financeiro, e a grande, acho que a grande maioria
das pessoas que me contratam, já foram quase 2.000 consultorias, elas têm, não, eu tenho a minha planilha, eu fiz meu controle, eu resolvi fazer e tal, mas eu estou incomodado. É o que eu disse, né? O casal que ganha 37 e gasta 60. Antes de você ir para a ferramenta, você tem que ter o método. O que que é um método? É um conjunto de ações que tem começo, meio e fim. O maior erro das pessoas é ela ouve um pouquinho do Júlio Santos, ouve um pouquinho do fulano de tal, um pouquinho do ciclano de tal, um pouquinho mais daquele guru, um pouquinho lá do pastor da igreja, um pouquinho mais não sei da onde, e ele faz aquela mistureba. Você tem que ter um controle financeiro baseado em um método. Eu lembro que tem um guru aí de finanças, ele acha o seguinte, que no seu controle você tem que colocar na sua planilha não o quanto você ganha, o quanto você quer ganhar. Qual que é a escola que você quer que o seu filho esteja? É aquela escola que custa R$ 5.000 na cidade? Então você coloca na sua planilha R$ 5.000. Tá, qual a casa que você deve morar? Ah, essa casa aí, que o aluguel é X, ou a parcela é X? É 5.000 a parcela do aluguel ou do financiamento. Então, põe aí mais 5.000. Ah, então você vai comer muito bem, você quer visitar os melhores restaurantes? Quanto você vai gastar por mês de restaurante? Então ele fala que você faz uma projeção e coloca na planilha. É o método dele, né? E realmente ele tem lá, eu não acompanho, mas ele diz que é bem sucedido. E tem lá os seus seguidores. Existem seguidores para tudo. É uma questão é quem acredita e faz. No meu método não é assim. A maneira como eu ajudo as pessoas e muitas pessoas evoluem, assim, eu sei o quanto eu ganho, eu tenho que trabalhar com o quanto eu ganho. Hoje de manhã eu estava dando exemplo para uma pessoa de uma empresa que está contratando a gente para fazer um programa de educação financeira na empresa dela, porque os funcionários estão se descontrolando financeiramente. E aí eu falei para ela, uma vez eu fiz uma consultoria para uma pessoa, ela trabalha numa empresa, ela ganha R$ 6.000, e ela tem um limite no cartão de crédito, porque o banco é muito generoso. O banco é muito bonzinho, todos os bancos. Santander, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Itaú e os demais bancos, né? Eles são muito bonzinhos, eles querem muito seu bem. Então, o banco lá dela sabe, né? Porque o salário dela cai lá naquela instituição e ela ganha R$ 6.000 por mês. Só que o banco deu um limite para ela de 36.000. E aí era bem na época do final do ano, ela foi para Disney. Isso ela falou que em novembro ela começou a ficar tentada para ir para Disney, tinha aquele limite, depois a gente se vira tal. E aí em fevereiro ela me chamou para fazer consultoria, é lógico, a bomba ia estourar alguma hora. Então você tem que saber, você tem que ter um método. Deixa eu dar um conceito para você muito importante. Dinheiro é um recurso escasso, ele tem fim. Você pode ganhar 2, 5, 10, 60, 100, 500, 1 milhão por mês. Ele é um recurso escasso. Se você não tiver controle, você gasta mais do que você ganha. É claro que chega um determinado limite que não dá para gastar, né? Tem gente aí que ganha tanto dinheiro que mesmo que ele fique gastando todo dia, ele não vai viver se ele ficar gastando, nunca vai acabar o dinheiro. São os Cristiano Ronaldo da vida, os Neymar da vida, tal. Mas aqui nós estamos falando de pessoas normais, pessoas que trabalham, que têm o seu suor, têm a sua competência, têm o seu trabalho, sua carreira, têm a sua família, têm os seus sonhos e têm as suas limitações. Uma planilha, um controle financeiro, ele tem que ser embasado em um método, um passo a passo, os conceitos. Por isso que quando eu dou um curso de educação financeira, a fase um é conceito. Na verdade, a fase zero é mostrar o mundo atual e por que o mundo está nesse contexto. Por que existem tantas pessoas endividadas? E aí eu apresento uma série de motivos e justificativas coerentes, questões culturais, questões comportamentais, questões espirituais, e aí a pessoa entende. Daí ela vai se encaixar em alguma coisa. Mas você quer mudar? Tá. Daí vamos trabalhar o conceito. Você vai entender os conceitos que você aprendeu errado e vai aprender os conceitos certos. Aprender os conceitos, agora vamos usar as ferramentas para você aplicar o conceito na ferramenta. E aí, depois você vai desfrutar. Eu tenho um método que eu criei que são dos 4 Ds. Primeiro, descobrir. Segundo, desenvolver. Terceiro, direcionar. E quarto, desfrutar. É uma maneira de você construir o método, que não é esse aqui que eu estou falando para você. É o 80-20 do enriquecimento. É o controle financeiro. Eu noto nas minhas consultorias como as pessoas perdem tanto dinheiro, como o brasileiro desperdiça dinheiro, não sabe usar o dinheiro no seu dia a dia. Então, qual que são os principais erros, né, nos controles financeiros? Primeiro é a estrutura, a montagem, né, a maneira como é organizada aquela planilha. As minhas despesas variáveis estão muito altas, minhas despesas fixas estão muito altas, né, mas a gente não trabalha com isso. Para nós não existe despesa fixa e variável.
tudo é despesa. Agora, existe uma estrutura, como é que eu coloco essas despesas, organizo essas despesas de maneira funcional para que eu consiga avançar nos próximos passos da minha saúde financeira. Um outro erro nos controles financeiros é que ele é incompleto. Um erro é você não ter, é o controle financeiro inexistente. Isso é um erro. Se você tem um controle, você já evolui um pouquinho. Agora, você tem um controle, é incompleto. Ah, não, Júlio, tem despesa pequena aqui, essas despesas básicas aqui eu não ponho, não precisa, é pouca coisa. Mas às vezes sabe, eu me lembro que quando eu comecei a fazer educação financeira, eu bebia muita Coca-Cola, eu trabalhava na rua. E aí, de manhã, 9 da manhã, já tomava uma Coca-Cola. Meio-dia, outra Coca-Cola. 3 da tarde, outra Coca-Cola. Aí eu comecei a anotar diariamente as minhas Coca-Colas. Em valores de hoje, era cerca de R$ 400 de Coca-Cola que eu gastava R$ 400 por mês de Coca-Cola. É aquela despesa boba. Ah, não, não vou anotar, eu tenho que anotar. R$ 400 vezes 12 é R$ 4.800. Aquele cafezinho. Eu fiz uma consultoria para o rapaz, ele falou o seguinte: eu trabalho aqui, eu sou professor de educação física numa academia, professor lá, personal trainer, e ele falou, do lado da academia tinha lá um France Café. Aí ele, dava uma aula na academia, vamos tomar um cafezinho? Eu tomava um cafezinho. Ele anotou tudo, R$ 380 no mês. Então você tem que anotar tudo. Tudo é tudo. Você consegue entender o sentido da palavra tudo? Né? Não é tudo exceto, não é tudo menos. Não, é tudo. Outra coisa é o controle financeiro impreciso. Por exemplo, despesa de supermercado. Ah, não, põe R$ 1.000 aí. Mas não, é 1.300, é 900, é 800. Eu não tenho uma pessoa com as quais eu fiz consultoria financeira, que ela deu uma estimativa de gastos com alimentação e quando ela fez a planilha, esse valor bateu. A grandíssima maioria, o valor real era maior do que elas imaginavam. Então, ele tem que ser exato. Por isso que você tem que ter essa anotação, esse registro. Pior de tudo é o burocrático. Você faz tudo, preenche tudo bonitinho como tem que fazer, né? Normalmente ele não tem estrutura, mas eu supor que você anote tudo. Mas você não analisa, você não olha o que você tem que fazer, onde estão os gargalos ali, os pontos que você deve mexer. Uma boa organização financeira vai te mostrar isso. É a partir daí que você enriquece. Existe uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: duas regras para você enriquecer. Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Então é isso. Como é que você vai parar de. As pessoas perdem muito dinheiro. E aí ela quer ter um aumento de salário. É que nem você ter um time que tem um ataque que faz 6 gols, mas ele toma 7 gols lá na zaga. Não adianta ter isso? Não. É melhor você fazer 2 gols e ficar no zero ali, ganhar todos 2-0. Mas você perde de 7-6. Eu tenho um ótimo ataque, o meu salário é muito bom. Não adianta você ter um salário muito bom e você gastar tudo, ainda ter que recorrer ao cheque especial no final do mês. Tem pessoas que fazem isso. O controle financeiro é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Dentro dessa questão aqui, cartão de crédito. Desde quando cartão de crédito é a despesa que tem que colocar no controle financeiro? Cartão de crédito, o valor da fatura do cartão de crédito não é uma despesa. O cartão de crédito, na verdade, é apenas um meio de pagamento que você usa para pagar o supermercado, o combustível, o restaurante e assim por diante. Quantos e quantos milhões de pessoas fazem a sua planilha errada colocando lá, não, eu coloquei lá minha fatura do cartão. É isso que faz as pessoas morrerem na praia, se perderem completamente. Outra coisa, né, aquele controle financeiro super, ultra moderno, sobrecarregado, que eu digo. Uma vez, numa empresa, chegou um rapaz e ele chegou com uma planilha lá, continha umas 18 abas. E tinha tudo quanto é informação dele. Isso foi em 2018, tinha informação desde do início do FHC no governo, 1994. E tinha as planilhas dele, os gastos, as dívidas, fatura do cartão, variação do IGPM, um monte de coisa. Ele estava perdendo dinheiro. Ele tinha lá R$ 400.000 investido, que gerava lá um valor, mas todo mês ele tirava da rentabilidade para custear o descontrole financeiro dele. Então é como você encher a caixa d'água e está com furo. Então o que eu quero dizer para você? Controle financeiro é coisa séria. Não é coisa complicada, não é coisa difícil, mas ele tem que ser respeitado. Quando você faz o controle financeiro, a sua vida muda demais, demais. O nosso controle financeiro, o que eu queria compartilhar com você? Ele tem as categorias que são funcionais. O que são funcionais? Elas têm afinidade, não é gasto fixo e gasto variável, tem que ter uma funcionalidade. Gasto com alimentação, o que é gasto com alimentação? Gasto com transporte. Uma coisa, ó, gasto com carro, eu tenho um carro, eu pago combustível. E o Uber, onde entra? É funcional, é a categoria transporte que tem que entrar ali.
Ah, mas eu recebo também vale transporte. Entra nessa categoria. Né? A categoria alimentação, tudo que envolve alimentação. É iFood, é supermercado, é restaurante, é pizza no final de semana, é o cachorro quente e tal. E essa funcionalidade, ela inclusive, ela tem a ver com as características de cada pessoa. Porque de repente você tem algo que está fora do padrão de um controle financeiro. Vou te dar um exemplo. Coincidentemente, numa empresa, eu fiz um programa de educação financeira nessa empresa, e aí tinham lá uns 4 ou 5 funcionários que eles praticavam corrida, eram corredores, tipo São Silvestre, meia maratona, não sei da onde, corrida do Pão de Açúcar, meia volta da Pampulha, sabe essas coisas? Então, são pessoas amadoras, mas que gostavam de fazer corrida, e elas, inclusive, iam para outras cidades, se inscreviam, eram corridas oficiais, ganhavam medalha. Mas essa atividade, ela tem uma estrutura própria. Você tem que se inscrever, você tem que viajar, você tem que pagar combustível, você tem que pagar equipamento, comprar tênis bom, comprar um cronômetro, ter o personal trainer. Então, isso se transforma uma categoria para essas pessoas. Então, tem que estar separado. E aí eu consigo enxergar funcionalmente e analisar a minha planilha. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Suponha que uma pessoa, um casal, tem uma renda lá, o pessoal já de mais idade, e ele tem um filho de 35, 40 anos que está desempregado, é casado, e ele está ajudando financeiramente esse filho. Então, ele ajuda com aluguel, ele ajuda com o supermercado, ele ajuda com algumas coisas. Então, ele tem que ter na planilha uma categoria ajuda ao filho, por exemplo, para ele saber ali como é que está essa dinâmica. Porque se bobear, ele ganha 10, dá 6 para o filho e fica com 4. E às vezes as pessoas não percebem. Estou dando alguns exemplos aqui, porque dependendo da categoria e do apego que você tem a essa categoria, você vê que é desproporcional. Eu tenho um casal que eu atendi, eles estão indignados porque eles fizeram um financiamento imobiliário cuja parcela é de R$ 9.500. Ok, eles ganham, né? Eles têm uma boa renda, mas é muito pesado isso, a gente não aguenta mais, a gente quer quitar esse apartamento. Eu tive um outro casal que ganhava 10 e a fatura e a parcela lá de financiamento era 5.000, era 50% da renda. Isso tinha um peso muito grande, porque além disso tinha condomínio. Então, se você percebe que eu não estou falando apenas de uma planilha burocrática, um controle, eu tenho que começar aqui a analisar e entender o meu contexto, a minha fase de vida. O preenchimento ele tem que ser diário. Por que eles são incompletos, os controles, ou são imprecisos? Ah, não, eu tenho uma noção aqui, no final do mês eu ponho lá, arredondo. Não, tem que ser diário. Se você deixar 2, 3 dias, você vai esquecer, vai deixar para depois, ou vai dar um trabalhão danado. Porque tem que ser um relatório fiel, fidedigno, que retrate exatamente tudo que saiu do seu bolso. Se saiu uma moedinha de R$ 1 do seu bolso, para que foi? Ah, eu dei uma gorjeta ali na academia, o cara que estava olhando lá o meu carro lá. Então, vai ter lá um campo gorjeta em algum lugar você vai encaixar. Na nossa planilha, a gente mostra como fazer isso. Então, o preenchimento tem que ser diário. Não bastasse isso, você precisa o quê? Analisar semanalmente, pelo menos. Você vai ver na evolução, você sabe quanto você ganha já, quanto você gastou. Às vezes você sabe que até o dia 10 do mês você tem um conjunto de gastos, no final do mês você tem outros gastos. Você vai analisando ali, porque por isso que chama controle. O que é controlar? É você olhar e monitorar. Eu dou o exemplo do piloto de avião. Né? Imagine o piloto de avião, ele vai levantar voo e o painel dele está todo apagado. Não mostra altitude, não mostra nível de combustível, não mostra velocidade do vento, não mostra temperatura. Dá para levantar voo? Não dá. Né? Então, o controle exatamente é o seu painel. Você é o piloto do avião da sua vida e você tem que saber aonde você quer chegar. Isso implica análise. Quem faz análise da sua planilha financeira com essa regularidade? Ó, tem que ser ultra rigoroso? Não. Mas no máximo que seja mensal, para você tomar a decisão no final do mês. As pessoas ganham um salário mensal, pagam a conta de luz mensal, tem normalmente a mensalidade da escola é mensal. Então tem que ter no mínimo, uma análise mensal, junto com uma tomada de decisão. Também não adianta analisar e não mudar o comportamento. Aí que entra o que eu fico muito feliz com o nosso método, que é a maneira, quando eu apresento no curso a parte conceitual e a pessoa entende essa parte conceitual, daí ela vai para a parte instrumental, que é do controle, ela consegue entender e rara, mas eu acho que eu tive quase 2.000 consultorias. Uma pessoa me disse, ai, não gostei, eu pensei que você ia nos motivar. Como motivar? Eu não sou motivador. Eu sou educador financeiro, eu preciso organizar a sua vida financeira.
A educação financeira, ela implica o quê? Mudança de hábito, sacrifício, atitude, planos. Para eu realizar o plano A, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Se você começar a fazer um controle financeiro de maneira séria, como eu estou compartilhando com você, você vai se diferenciar da multidão. E rapidamente você vai se tornar um investidor. Investidor significa acumular dinheiro. Porque, olha só, o que que eu estou dizendo aqui? Qual que é o resultado que a gente espera de um controle financeiro? É que sobe dinheiro no final do mês. Isso é básico. Lembra lá, se eu quero investir, né, tem que sobrar. Como é que eu invisto? Não, eu quero investir, eu vivo endividado, sempre falta dinheiro, eu sempre uso cheque especial. Não, eu tenho que zerar o cheque especial, eu tenho que zerar o cartão de crédito para sobrar dinheiro para eu investir, para eu acumular. De um lado, como eu disse, ou eu marco gol, ou eu tomo gol. O cara ganha 70 mil por mês, mas gasta 70. Eu já vi pessoas que ganham 70 e gastam 80, né? Não adianta. É uma coisa lógica. O objetivo aqui é dizer que você tem a planilha. Não, eu amo planilha. A questão não é a ferramenta, é o que está por trás dela. O objetivo seu é ficar no azul para que você invista. Esse é o objetivo da educação financeira. E pudera nós termos uma sociedade de investidores, né? Não de pessoas descontroladas financeiramente. Bom, a partir daí, eu vou compartilhar agora, eu tenho uma aula já gravada, onde eu vou pegar o nosso modelo de controle financeiro e vou explicar como é que a gente preenche e tal, e você vai usar esse controle. Se você está no curso, você vai usar esse controle. Se você está assistindo essa aula por outro canal aí que eu compartilhei, que eu disponibilizei, caso você queira, você pode fazer o curso conosco, pode entrar em contato, e eu tenho, inclusive, um curso específico só de controle financeiro, que é muito poderoso, vai mudar a sua vida. Aliás, tem um outro curso que é poderoso, e as pessoas, né, não valorizam muito, mas não está nenhum problema, né? As pessoas que valorizam mudam suas vidas, que é sobre o cartão de crédito básico. Enquanto tem um monte de gente falando aí para você pagar tudo com o cartão de crédito, eu te mostro que você enriquece quando você é mais parcimonioso no uso dessa ferramenta, desse instrumento de crédito. No próximo módulo também do curso, a gente vai começar a falar de gestão de dívidas, que é outra coisa importante. Veja só, aqui eu falei só de controle financeiro, eu não falei de gestão de dívidas. Você nota que as coisas estão separadas? Isso é um método. Tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que trabalhar por partes para resolver. A educação financeira ela tem uma estrutura, por isso que ela é uma área do conhecimento. Ela não é economia, não é contabilidade, não é programação neurolinguística, é educação financeira. Então, se você investir em educação financeira, a sua vida vai mudar. Eu posso te assegurar. Eu te asseguro, porque mudou a minha vida, não só por isso, mas porque já mudou a vida de centenas e centenas de pessoas que eu atendi e que outros educadores financeiros atenderam. Agora, não é que nós, não, nós somos apenas instrumentos. A disciplina, a matéria, a área do conhecimento, a educação financeira está disponível para a sociedade. A grande questão é se você vai buscar esse conhecimento. Então, tá aí um grande abraço, que você aplique na sua vida e depois me mande o seu depoimento. Se você começou a fazer o controle dessa forma, você me manda o resultado. Basta 30 dias. Em menos de 30 dias você vai ver o resultado. Grande abraço.